E nós, evidentemente, estamos vendo parte da Suprema Corte cada vez mais uma intervenção, a meu ver, na competência dos outros poderes e que, na prática, eu entendo que não foi o permitido pelo Constituinte, mas que eles, na interpretação que dão nessa corrente doutrinária que estão adotando, eles entendem que eles estão corretos, e aquilo que eles acham que não está certo no executivo, eles podem corrigir, e aquilo que o legislativo não cumpriu a sua função de legislar, caberia a eles fazer, em última análise. Aquilo que seria harmonia e independência de poderes passaria a ter um poder maior, que seria o poder dele dizer o que é que se pode dizer, o que é democracia, aquilo que não se pode dizer. E, no caso concreto, nós estamos vendo, inclusive, com uma nítida tendência a uma das duas grandes correntes ideológicas que se conflitam dentro do país. Então, é um momento difícil, porque nós, os velhos constitucionalistas, interpretamos a Constituição como ela foi escrita. Eles, enfim, muito mais jovens do que eu, Manuel Gonçalves, Maria Garcia e outros velhos constitucionalistas, estão dando uma interpretação mais elástica, mais flexível da Constituição, e nós estamos vendo esse conflito entre poderes, essa insegurança jurídica, estamos vendo, enfim, que estamos passando um momento realmente complicado na interpretação do direito. E, ao meu ver, atingindo um alicerce fundamental da democracia, que é a liberdade de expressão. O artigo 5º, inciso 5, quarto da Constituição, declara que a liberdade de pensamento é ampla. O artigo 220, que a liberdade de comunicação não pode ter limites. Nós estamos fazendo limitação da liberdade de expressão, na libertação da liberdade de pensamento, e muitas vezes até prisões feitas por manifestações de pensamento político, o que seria uma prisão política. Em outras palavras, o que nós estamos vendo é que eles estão dando o que lhes parece o correto na escola doutrinária que estão seguindo, mas que nós, os mais antigos, aqueles que vivemos o período constituinte, em que eles não queriam mais ter um poder maior do que os outros, que todos os poderes teriam suas competências definidas, nós nos sentimos um pouco desajustados nessa Doutor realidade. Ives, acabei de ouvir o ministro Marco Aurélio Mello falando na Jovem Pan que é a volta da censura, quer dizer, ele não é tão jovem assim. Então, o que a gente está vendo efetivamente é a censura, quer dizer, há 5 ou 6 palavras que não podem ser ditas pelos comentaristas ou pelos jornalistas da Jovem Pan. O Brasil Paralelo teve uma censura prévia porque o documentário não entrou no ar. Eu não sei como é o documentário, eu sei que ele foi proibido. Então, Na- há uma censura efetivamente. no Brasil Paralelo foi mais grave, porque eles foram desmonetizados até 30 de outubro. É, E eles têm 450 mil assinantes, o que vale dizer 300 empregados. Quer dizer, é um golpe monumental nas finanças do próprio Brasil Paralelo. Mas o que eu acho mais grave, eu gosto muito, tenho livros escritos com o ministro Marco Aurélio, somos confrades na Academia Internacional de Direito e Economia, e é uma amizade que vem de mais de 30 anos. A vantagem, o Marco Aurélio é daqueles homens que tem sempre a coragem de dizer o que pensa. E enquanto nós sentimos que muita gente pensa, mas acha que não é o momento de dizer, tem receios, o que é que vão pensar, quais são as consequências, o Marco Aurélio nunca teve medo. Quando, uma vez, num livro que foi feito em homenagem ao Marco, eu escrevi dizendo que havia votos em que ele era vencido, que eram votos que iam ficar para a história do Brasil, porque ele sabia defender, mesmo quando era voto isolado, voto único, posições que mereciam ser defendidas. Então, eu tenho uma grande admiração, uma grande estima, uma grande amizade pelo Marco Aurélio, e o que nós estamos vendo. Eu vivi aquele período de censura da ditadura.
Pois é, eu comecei no Período de jornalismo naquele censura, momento. havia algo que impressionava. Os jornalistas, havia a censura da matéria, mas os jornalistas tinham liberdade. Naquele período de censura, no dia 13 de fevereiro de 1969, pediram o confisco dos meus bens e a abertura de um IPM pela defesa de um cliente em que entendia que os honorários advocatícios que eu tinha recebido eram honorários que o cliente só podia ter recebido aquele dinheiro por uma sonegação fiscal. Apesar disso, em pleno regime militar, 2 meses depois de termos tido o ato institucional número 5, essa questão nós ganhamos no Supremo 2 anos depois, em 1971, por 5 votos a 3, mostrando a independência, a autonomia do Poder Judiciário na época. O que eu entendo é o seguinte: de um lado, por ter convivido com todos os ministros que estão lá, menos o ministro Cássio, que eu conheço apenas de nome, eu tenho admiração por eles, escrevemos livros juntos, participamos de palestras, de bancas de doutoramento, enfim, o que se pode imaginar numa vida acadêmica comum e em sustentações que fiz pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o primeiro desconforto de vê-los, grandes juristas, numa linha doutrinária, essa do consequencialismo jurídico, que dá ao Poder Judiciário um poder absoluto. E, de outro lado, de ver que aquela luta que tivemos, eu fui conselheiro da Ordem no período da redemocratização, de 79 a 84, depois de novo em 87, 88, presidi o Instituto da Advogacia de São Paulo em 85. 86, a nossa luta para liberdade absoluta, liberdade de pensamento, liberdade da comunicação social. E estamos vendo agora, em pleno processo eleitoral, uma tomada em Pois é, como relação. é que o senhor se sente diante disso? O senhor Como fica frustrado igual a gente fica? fico. Eu, Frustrado, incomodado, aflito, igual a não, gente está? eu fico profundamente entristecido de ver elementos desse nível que estão no Supremo Tribunal Federal, que eu reconheço e sempre disse, escrevi com eles, entende, a esta altura, numa visão, de um lado, de uma limitação do direito de pensar, o conceito de democracia definida por eles, de estarem sempre atendendo uma linha das duas linhas ideológicas que nós temos em disputa no país, só de um lado, porque o que nós tivemos foi a limitação toda de um lado. Nós vimos o presidente Lula chamar de tomado pelo demônio, vimos chamarem o presidente de genocida, ouvimos uma série de expressões que nunca foram sequer consideradas por parte da Suprema Corte. Então, nós estamos vendo uma linha ideológica que está sendo, digamos, selecionada em relação à sua proibição de dizer, de pensar, Pois é, mas há dois de pesos e duas medidas, né, também. o que representa, de um lado, cerceamento, na meu ver, da maneira de pensar, e, de outro lado, não equidistante para os dois lados. Quer dizer, na verdade, já seria grave levantar o cerceamento, mas no choque em que praticamente metade da população está de um lado e metade da população está do outro, quer dizer, está se excluindo da liberdade de pensar, de expor, de apresentar, metade da população de ter o conhecimento de tudo aquilo que esta linha ideológica dos conservadores teriam que apresentar. Então, é inexplicável aos 87 anos, vou dizer, com 64 anos de advocacia, 61 de ensinar direito, 58 de magistério universitário, entende? É algo que eu nunca pensei que na velhice eu ia ver o cerceamento do pensamento em pleno regime democrático, depois de uma Constituição
que durante 20 meses eu participei de debates lá, a convite dos constituintes, não era constituinte, mas em audiências públicas eles me levaram para expor minhas ideias e ver, enfim, que eu sou limitado na maneira de pensar. Algumas coisas que eu digo, por exemplo, eu não posso entender, tenho dito isso para os próprios ministros, para alguns ministros. Veja o seguinte: se o artigo 129 da Constituição declara que o Ministério Público é o titular privativo, só ele pode, segundo o 129, dar início à ação penal no chamada investigação de fake news. Nós temos o Ministério Público tendo pedido o arquivamento do inquérito. Se ele é o titular da ação e pede o arquivamento, não pode haver ação. E o Supremo continua sob a alegação que o seu artigo... Foi ressuscitado, né? O interno do Supremo permitiria, valendo mais do que o que está na Constituição. Então, eu preciso reestudar o direito constitucional. Eu acho que doutor Ives, estamos vivendo uma nova linha constitucional no Brasil. Me explica uma coisa. O ministro Alexandre de Moraes chegou no Supremo que já existia. Vários dos ministros, quase todos já estavam lá. Né? Depois dele, só entraram o Cássio e o... É o seguinte... Só entraram dois, não é? Ele chegou num colegiado, ou num grupo que já existia e que não pregava a censura prévia, não pregava criminalizar a liberdade de expressão. E agora, nem que ele chegou, todos concordam com ele? Todos aprovam essa atitude? Não é esquisito isso? Se você pegar os comentários do Alexandre de Moraes, das edições antes dele chegar ao Supremo, e que são grandes comentários, eu cito constantemente o Alexandre em trabalhos doutrinários, etc. Pegar o artigo 5º, inciso 4 e 5, que é a liberdade de pensamento, a liberdade de pensamento que eles põem lá no livro é a mais ampla possível, entende? E ele é um grande constitucionalista. Agora, a verdade é que eu não entendo o que está acontecendo. Essa corrente que faz com que eu pegue um princípio geral e interpreto como entendo esse princípio geral, esquecendo toda a legislação existente, que eu ponho um regimento do Supremo prevalecendo mais do que a Constituição Federal, que eu ponho a Lei de Segurança Nacional prevalecendo mais do que o que está escrito na Constituição Federal, as interpretações que são bastante elásticas, flexíveis, que eles vão se dando, de rigor, traz, a meu ver, uma insegurança jurídica muito grande. E sei perfeitamente que, ultimamente, eu tenho ouvido comentários, enfim, de algumas pessoas que estão comigo, que eles não têm gostado da maneira como eu estou interpretando, mas o que eu estou interpretando é o que eu sempre interpretei nos meus livros. Quem pegar os comentários que eu e o Celso Bastos fizemos durante muitos anos, até a morte do Celso, entende? O que eu estou dizendo hoje é rigorosamente o que eu sempre disse, entende? E eu sinto que eles é que estão sendo hoje mais flexíveis do que eram na época em que eram professores, doutrinadores, escritores de livros. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!